Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer o livro de História, tá? Atividade do livro de História, página 34 a 36. Hoje a gente tem só uma hora de aula por causa da educação física, então nós vamos fazer menos páginas do que geralmente nós fazemos. Deixa eu tirar aqui, senão fica balançando. Vamos começar aqui na página 34, falando dos monoteístas. A gente já viu os politeístas, que são as pessoas que acreditam em vários deuses, né? Que a gente até fez a pesquisa dos deuses egípcios, né? Cada um pesquisou fez a chamada de vídeo, deu tudo certo, graças a Deus. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E existem os monoteístas, que acreditam apenas em um Deus, igual os cristãos, que acreditam somente em Deus, né? Não acreditam em vários deuses. E a gente vai entender as principais religiões que são monoteístas. A gente já viu as poli, agora a gente vai ver as mono. Ó, presta atenção aqui, na página 34, falando das religiões monoteístas. Nem todas as religiões dos povos antigos eram politeístas. Algumas delas cultuavam a um único Deus. Essas são chamadas religiões monoteístas. Uma das primeiras religiões monoteístas foi o judaísmo. Muitos especialistas no assunto dizem que essa religião começa a se formar por volta do ano 1700 antes de Cristo. Então, ó, muito antigo, antes de Cristo. Entre os hebreus, povo que vivia no reino de Israel. As regiões onde hoje encontram-se os países Israel e Palestina. Tem até um mapa aqui do lado mostrando Israel e Palestina. Ó, vocês podem olhar aí no livro de vocês. Tá vendo? Israel e aqui a Palestina. Foi aonde surgiu os monoteístas, o judaísmo, né? Os hebreus seguiam um Deus chamado Javé, que tinham de respeitar uma série de regras. Toda religião ela implícita regras para quem crê nela, né? Então, o estilo de vida, a vestimenta, o que come, tudo a religião que determina. Festas, né? Tem muitas festas que são derivadas de religiões. Então, como cultuar somente a Javé. Então, era uma regra que ele não podia cultuar nenhum outro Deus, somente Javé, senão era morte. E não comer carne de porco. Então, os judeus eles não comem carne de porco, tá bom? Essas regras foram escritas em livros sagrados, como a Torá, depois de ficarem conhecidos como parte do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Então, os judeus eles acreditam apenas no Antigo Testamento. Depois que passa para o Novo Testamento, que é quando vem Jesus Cristo, eles não acreditam nisso. Eles acreditam somente antes da vinda de Jesus. Isso que os judeus acreditam. O judaísmo ainda é praticado e possui muitos seguidores. A maioria deles está em Israel e nos Estados Unidos, mas eles também estão espalhados por vários países do mundo, inclusive no Brasil. Realmente, no Brasil existem várias mesquitas que os judeus vão lá cultuar o Deus dele, fazer as reuniões, né? Tudo direitinho. Muita gente segue o judaísmo, já teve muita gente contra, né? Até a Segunda Guerra Mundial foi contra os judeus, muitos judeus morreram, mas isso é assunto para outra aula. Aqui a gente entendeu, então, que a primeira religião monoteísta foi o judaísmo, que só acredita no Antigo Testamento da Bíblia, só acredita em Deus, não acredita em Jesus Cristo, Espírito Santo, nada disso, somente em Deus. Aqui embaixo tem pedindo para escrever um pequeno texto no caderno, mas para mim uma resposta já tá bom, uma resposta boa nessa pergunta aqui. Sobre a principal diferença entre as religiões politeístas
e as religiões monoteístas. Então, qual é a diferença de uma religião monoteísta para uma religião politeísta? Acabei de falar. Mono só acredita em um, poli acredita em vários. Vamos ver a etimologia da palavra? Etimologia é quando a gente separa ela em partes para saber o que significa cada pedacinho. Então, tem aqui, ó. Monoteísta. E politeísta. Oh, meu Deus do céu. Então, a gente vai dividir aqui mono e teísta. Mono significa um ou único. E teísta significa Deus. Então, monoteísta significa um Deus ou único Deus. Certo? Politeísta a gente vai dividir aqui, ó. Politeísta. Teísta a gente já sabe que é Deus. E poli são vários. Então, uma religião politeísta, ela acredita em vários deuses. Vou colocar no plural aqui para dar concordância. Vários deuses, um Deus. Certo? Até aí deu para entender. Sempre que até em outras palavras aparecer mono e poli, elas vão ter o mesmo significado. Igual monogamia, por exemplo. Monogamia é quando você é casado com uma pessoa só. Você tem relações com uma pessoa só. Poligamia, que é até crime, viu? É quando você se relaciona com várias pessoas, se casa com várias pessoas. Isso é uma poligamia. Então, mono e poli, elas vão ter o significado, elas podem ter várias variações, mas elas sempre vão significar a mesma coisa. O que muda é o final da palavra, tá bom? Vamos continuar aqui. Na página 35, tem aqui ainda na página 34 a questão 2. Discuta com o professor e seus colegas qual é a importância da prática de diversas religiões na mesma cidade. Por que é importante ter várias religiões na mesma cidade? Por que não pode ter só uma religião em cada cidade? Porque as pessoas são livres, né? Elas podem crer no que elas quiserem. E a gente tem que respeitar. Então, convivendo em sociedade, existem várias religiões, várias crenças diferentes no mesmo lugar. Então, no mesmo bairro, às vezes, tem uma igreja cristã, uma igreja católica, tem um terreiro de Umbanda, tem um templo budista. Então, na mesma região, existem várias pessoas com suas diversidades, com suas diferenças e suas crenças também. E devem ser respeitadas, cada um na sua individualidade, certo? 35. As duas religiões com maior número de adeptos na atualidade surgiram do judaísmo. Então, são derivações do judaísmo. O cristianismo e o islamismo. O cristianismo é o evangélico, o católico, que acredita em Cristo, né? E o islamismo são os muçulmanos, que acreditam em Alá. Vamos lá. Atualmente, há mais de 2 bilhões de cristãos e mais de 1 bilhão de muçulmanos espalhados por todos os continentes. Então, todos os continentes no mundo inteiro têm tanto cristãos quanto muçulmanos. As duas religiões cultuavam a mesma divindade conhecida como Deus pelos cristãos e como Alá pelos muçulmanos. É o mesmo Deus com nomes diferentes, presta atenção. E estimulam as boas ações, o cuidado ao próximo. Além disso, ambos possuem livros sagrados. Então, os cristãos têm a Bíblia e os muçulmanos têm o Alcorão.
cristianismo é baseado nos ensinamentos da Bíblia e o islamismo no Alcorão. Para os cristãos, a figura principal é Jesus Cristo, considerado Filho de Deus, nascido no século I, lá na Palestina. Já os islâmicos seguem os ensinamentos revelados pelo anjo Gabriel, o profeta Maomé, que nasceu no século VI na Península Arábica. Então, eles acreditam que em versões diferentes, vamos dizer assim, né? Como existem várias igrejas evangélicas que têm várias regras diferentes, por exemplo, na igreja congregação, você não pode cortar o cabelo, você tem que usar saia, tem que usar véu. E tem outras igrejas que são evangélicas também, que acreditam na Bíblia também, só que tem interpretações diferentes. Então lá você pode, por exemplo, na bola de neve, você pode cortar o cabelo, pode ter tatuagem, pode viver de outra maneira, são outras regras, certo? Do mesmo jeito é aqui o islamismo e o cristianismo. Eles creem no mesmo Deus, só que eles têm interpretações diferentes sobre eles. Um acha que ele nasceu na Palestina, o outro acha que ele nasceu na Península Arábica. Então, são várias interpretações, cada um acredita no que lhe convém, vamos dizer assim. Veja algumas características dessas religiões nos quadros abaixo. Então, tem aqui o cristianismo e 3 características dele, e o islamismo, 3 características dele. Surgiu no século I depois de Cristo na Palestina. Espalhou-se pela Europa, pela África ou por outras regiões do mundo. Os cristãos acreditam na continuação da vida após a morte e na salvação. Então, os cristãos, eles acreditam que a gente vá para o céu ou para o inferno, né? Dependendo da nossa vida aqui na Terra. Já o islamismo é diferente. Surgiu no século VI depois de Cristo, na região da Península Arábica. Espalhou-se pelo norte da África e pela Europa. Os seguidores do islamismo também são conhecidos por muçulmanos. Então, aí estão as características de cada um. Aqui embaixo está pedindo para você citar a semelhança e a diferença entre o cristianismo e o islamismo. Então, a semelhança, os dois são monoteístas. Os dois acreditam em um único Deus, né? A diferença, que cada um interpretou as escrituras de um jeito. Então, um acredita em Jesus Cristo, o outro acredita em Maomé. Então, tem essas diferenças aí. Vocês, olhando aqui no texto, vocês vão achar as diferenças. Na página 36... a gente vai falar de intolerância religiosa. Gente, esse assunto é muito importante, ainda mais no dia de hoje, que está tendo muitos atentados sobre a intolerância religiosa. As pessoas não respeitam a decisão das outras, julgam a pessoa pela religião dela. E aqui vai falar um pouco, tem até uma reportagem falando do número de denúncias que tem de intolerância religiosa, de pessoas que são agredidas, de pessoas que têm seus locais de culto depredados por causa que as outras não conseguem respeitar a religião uma das outras. Então, assim, é muito triste isso ter que acontecer em pleno 2020. A gente ainda vê as pessoas que elas não respeitam umas às outras, mesmo que não interfira na sua vida. Vamos aqui fazer a leitura. As religiões influenciam muito hábitos, tradições e os modos de viver de pessoas. Alimentação, roupas, festas populares, organização familiar, entre outros aspectos. Então, assim, quando a pessoa ela tem uma religião e ela segue a risca, ela rege a sua vida naquela religião. Então, as suas roupas são de acordo com aquela religião, o que ela come, as festas que ela dá, as músicas que ela ouve. Então, tudo na vida dela é regido pela religião, o que a religião permite que seja feito e o que é recomendado, por exemplo, no cristianismo, para você ter a salvação, para você ir para o céu, né? Então,
você tenta fazer da melhor forma para você conseguir a salvação. E cada religião tem o seu propósito. Porém, há pessoas que não aceitam a diversidade religiosa e cometem atos de violência contra seguidores de outras religiões. O nome dessa prática é intolerância religiosa e é uma grave ameaça à liberdade. Somos todos livres para escolhermos o que acreditar ou não. Então, não é porque aquela pessoa não acredita no mesmo Deus que eu tenho o direito de xingar, de bater, de estragar as coisas dela, de xingar, de ofender. De qualquer maneira, a gente tem que respeitar só isso. Tá? Você não precisa gostar, você não precisa frequentar, você não precisa participar, nem nada disso. Você apenas respeita. O meu direito acaba quando começa o da outra pessoa. Eu não gostaria que fosse feito comigo, então eu não faço com o outro. Certo? Isso aí é ensinamento para a vida. Não só em relação à religião, em relação a qualquer outra coisa. Se eu não quero que faça comigo, se eu não quero que ninguém entre na minha igreja quebrando tudo, eu não vou entrar num templo ou num terreiro quebrando tudo também, não é mesmo? E nem xingando outras pessoas simplesmente por elas serem quem elas são. Tá bom? A gente vai ver aqui embaixo uma reportagem sobre a intolerância religiosa. Ó, a cada 3 dias, o governo recebe uma denúncia de intolerância religiosa. A cada 3 dias, em média, uma denúncia de intolerância religiosa chega à Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República. Entre 2011 e 2014, 504 queixas desse tipo foram relatadas à pasta pelo Disque 100, canal de denúncias para violações dos direitos humanos, que são repassadas à polícia e ao Ministério Público. Converse com os colegas sobre a religião de cada um de vocês. Lembre-se que precisamos ser tolerantes e todas as religiões devem ser respeitadas. Então, aqui nessa parte que está conversa com os colegas, eu quero que vocês escrevam embaixo a religião de vocês. Se vocês têm ou não têm. Eu não tenho religião nenhuma. Eu não vou em nenhuma igreja, nenhum templo, nenhum nada. Ou eu tenho, eu sou cristã, eu vou para a igreja todo domingo. Eu sou da Umbanda, eu vou no terreiro. Eu sou do budismo, eu vou no templo, faço meditação. Então, vocês vão escrever aí e vão mandar para mim, tá bom? Não é para mandar no grupo, nem vai ter discussão, nada disso para não gerar nenhum conflito. Então, vocês vão escrever sobre a religião de vocês, se tem ou não tem, e qual é, e me mandar, certo? Aqui embaixo tem o Assim Também Aprendo, que tem uma tirinha, né, uma história em quadrinhos, que eu vou ler e vocês vão responder as questões aqui abaixo. Pai, o que é Páscoa? É uma festa religiosa. Vocês sabiam que Páscoa é uma festa religiosa? Que Páscoa não é só coelhinho da Páscoa, não é só chocolate, né? Páscoa é uma festa cristã que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Então, assim, muitas pessoas comemoram a Páscoa só com chocolates e acabam não sabendo o que significa realmente, como que foi criada essa data comemorativa. E aqui está falando, ó, é para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo. Aí a menininha pergunta, ele morreu e viveu de novo? Aí o pai responde, os cristãos acreditam que sim. Aí ela pergunta, e você acredita? Aí ele, não sei, eu tenho outra religião. Aí ela fala, você já disse, é budista. É isso. Mas por que você me dá ovo de Páscoa? Porque você curte chocolate, mas não é para exagerar, tá? Aí, ó, tá. Então, aqui, ele explicou de forma simples, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de crítica, o que é a Páscoa. A Páscoa é a celebração da ressurreição de Jesus, que, com o decorrer dos anos, o comércio fez com que se tornasse uma data para o consumismo, né? Para as pessoas comprarem chocolates, e virou o símbolo da Páscoa, o ovo de Páscoa, o coelhinho, né? Mas o verdadeiro significado é Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo. Então é uma religião cristã, tem certas pessoas que não comemoram,
porque não tem essa religião, e tem pessoas que mesmo não tendo comemoram porque é uma data mundial, né? E aqui embaixo tem o que significa a expressão intolerância religiosa. O que é ser intolerante? O que significa intolerância religiosa? Quando você é intolerante é que você não respeita as outras pessoas. Então, a intolerância religiosa é quando você não respeita especificamente a religião do outro, entendeu? Vocês vão escrever isso aqui. Na sua opinião, quando falam assim, na sua opinião, não tem resposta certa ou errada, tá bom? É o que você acha individualmente. A tirinha mostra uma situação de tolerância ou de intolerância. Você acha que nessa tirinha aqui, o rapaz falando, explicando sobre a Páscoa, ele foi tolerante ou intolerante? Tolerante, ele foi respeitoso, ele respeitou a religião do outro, ou ele foi intolerante, ele não respeitou? Você vai colocar aqui. E justificar, né? Explicar se você acha que ele foi tolerante, por que ele foi tolerante? Por que ele foi tolerante? Porque ele respeitou, porque ele explicou para a menina de forma educada, porque ele não criticou. E se ele foi intolerante, você vai ver o que ele fez que te deixou achando que ele não respeitou a religião. Essa aqui de baixo é para a gente fazer um cartaz sobre intolerância religiosa. Ia ficar muito legal lá na sala. Nossa, ia ser muito bom de fazer. A gente ia trabalhar bastante esse assunto de respeito, né? Mas, infelizmente, assim, à distância, eu não posso fazer com que cada um de vocês faça um cartaz aí em casa, porque muita gente não tem os materiais. Eu não vou fazer ninguém sair para comprar cartolina, canetão, coisas para fazer um cartaz. Então, a gente não vai fazer essa parte, mas eu quero que vocês reflitam bastante sobre essa atividade. Escrevam aqui em cima do caderno de vocês, pode ser, porque aqui não tem espaço, sobre a religião de vocês, se tem ou não tem, o que você faz, quais são os costumes, qual é a sua religião, e entender que todo mundo merece respeito, independente do que ela escolheu para a vida dela. Se for diferente da sua decisão, ela merece respeito do mesmo jeito, certo? Essa é a atividade de hoje. O vídeo ficou longo porque tem bastante explicação, mas para responder mesmo são poucas coisas. Qualquer dúvida é só me chamar lá no WhatsApp. Boa aula para vocês e muitos beijinhos!